Olá! Iniciamos aqui a última semana do PET, terceiro volume de Geografia, primeiro ano. A gente está discutindo aí ao longo dessas semanas a importância dos recursos geológicos, né? Um pouquinho da geologia, da estrutura da terra, da importância dos recursos minerais para o território nacional, para o território mineiro. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre os impactos da atividade mineradora para Minas Gerais de forma geral, né? Infelizmente, embora a atividade mineradora ela tenha uma grande importância econômica, ela seja muito positiva a gerar emprego e renda para o estado, o ônus, né, grande de dois acidentes ambientais ou de dois crimes, né, ambientais, como o acontecido em Brumadinho e Mariana, ficam aí como ônus para a população, né, como um grande prejuízo para as populações, né? Muito menos que para as mineradoras que obtêm aí lucros milionários ano após ano, né? Aqui a gente tem aí, felizmente, né, vários retratos dessas duas tragédias. Então aqui está pedindo para a gente ler o depoimento de dois moradores de Bento Rodrigues, né? Cidade atingida lá pelo rompimento da barragem de Mariana, e para a gente responder atividades 1 e 2. O vigilante Edson Borges trabalhava próximo ao local do rompimento das barragens. Ele relata: estava sentado na guarita e vi que a energia toda acabou. Quando olhei, disse o sobrevivente. De início pensou que uma tubulação de água havia estourado. Quando olhei para baixo, o rio já tinha levantado uns 4 metros de lama, árvore e um monte de coisa. Segundo relato: foi um milagre, afirma Edilene Marques, ao explicar como escapou da avalanche de lama que destruiu Bento Rodrigues. Ela contou que correu durante 20 minutos com os sobrinhos para conseguir escapar. Foi uma coisa horrorosa, só deu tempo de correr. Uma barulhada de água, a gente olhava para trás e via tudo indo embora. A escola saiu inteira, as casas saíram inteiras, relembrou. Então, né, uma triste lembrança, né, de 2015, do momento dessa grande tragédia. Então a gente tem aí, primeira pergunta: quais ações podem ser tomadas para garantir melhor segurança às populações que vivem no entorno de áreas de mineração, né? Primeiro, monitoramento, auditoria constante, né, dessas atividades por órgãos responsáveis, né? Severas punições em caso de negligência, que a gente infelizmente não viu acontecendo com em nenhum dos dois casos, né? Leis ambientais mais rigorosas, mais rígidas, né? Que monitorem, né? Porque a mineração ela não é uma atividade que implementou muitas tecnologias, ela para manter baixos custos de produção, ela não tem inovado em tecnologias de monitoramento e acompanhamento constante da atividade produtiva para evitar esse tipo de acidente, né? Já existem recursos e barragens ou outras soluções para se explorar minério, e a gente tem utilizado ainda essas formas que são já consideradas primitivas e preocupantes, né? Então a gente tem que pressionar por formas mais modernas e que já tenham mais pesquisas relatando eficácia e segurança, né, dessas atividades de lavra e exploração. É muito importante a fiscalização em áreas de exploração mineral. Na sua opinião, quais ações foram negligenciadas na fiscalização da barragem de Fundão, na unidade de Germano e Mariana, Minas Gerais, operada pela Samarco? Segundo dados, né, que a gente tem aí de relatórios, esse dado aqui próprio do Senado, o que a gente tem até o momento, né, o que transparece das informações oficiais é que houve uma série de incompetências e de responsabilidades que culminaram no acidente do rompimento da barragem de Fundão, né? Pelo visto, papel de qual órgão ambiental devia fiscalizar o que, devia tomar conta do que, ficaram em aberto. Existiam alguns riscos que já tinham sido informados a Samarco e que não foi tomado medida a tempo para contingência. Não houve sinal sonoro para alertar a população de que havia tido o rompimento da barragem, né?
Então aí os órgãos responsáveis foram falhos. Algumas informações eles tinham obtido de que a mina não, de que a barragem não estava 100%, mas não foi tomada nenhuma medida para que essa descoberta esse problema fosse sanado, né? Então a empresa não tinha conhecimento da iminência do rompimento, mas estava ciente de falhas na estrutura. Se tem falha na estrutura, tudo bem, você não sabe quando vai romper, mas você sabe que pode romper. O seu papel, obviamente, é quanto antes entrar com ações, né? Então já foram iniciadas algumas pessoas, mas infelizmente ninguém foi preso. As indenizações das famílias são lentas, um processo moroso, onde o dano chegou a velocidade aí assustadora, né? Como a gente viu pelas imagens da televisão, né? Em 2015, extremamente tristes. Mas para ressarcir as populações que foram afetadas direta ou indiretamente, o processo é lento, moroso e muitas vezes insuficiente, né? Demonstrando como as grandes companhias aí enriquecem às custas da exploração dos recursos do país e o ônus eles não compartilham, né, desse ônus, desses problemas. 3. O impacto socioambiental provocado pelo rompimento da barragem em Brumadinho, aqui perto de Betim, né, provocou inúmeras perdas de vidas humanas e a destruição da fauna e flora da região. Comente a situação das pessoas afetadas pelo desastre. O desastre recente fez um ano agora em janeiro, né, de um 2020 difícil, né, gente? A gente começou o 2020 já também muito difícil, com vários problemas, a gente até discutiu em outras aulas. As famílias seguem, infelizmente, fragilizadas pelo acontecido, em dor, lutando por justiça, para receber as indenizações. Alguns corpos ainda não foram encontrados, então as famílias seguem nessa dor, nesse luto da incerteza, né? As indenizações, algumas, quando levam muito tempo para ser pagas, muitas vezes elas não vão fazer jus ao prejuízo de fato, né? Elas não vão corresponder ao que foi um prejuízo de fato, né? Tem pessoas relatando valores muito abaixo das suas propriedades que foram completamente destruídas pela lama, né? Então ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado de forma direta, né? Então segue também uma indignação, né? Uma sensação de impunidade que as famílias atingidas têm, de que elas foram profundamente afetadas, tiveram seus entes queridos levados pela lama, literalmente, e enquanto isso ninguém é responsabilizado né, e fica por isso mesmo, né? Muito preocupante, segue aqui esse repúdio à falta de justiça, né, contra esses crimes ambientais que acontecem no nosso território brasileiro. Número 4. É comum ouvirmos sobre desenvolvimento sustentável. O que explica a expressão? O que significa e qual a importância de ações para promover uma relação equilibrada entre o homem e o meio ambiente? A definição mais básica de desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que supra as necessidades da geração atual sem comprometer as capacidades de desenvolvimento das futuras gerações, né? Ou seja, eu vou usar os recursos naturais que estão à minha disposição, mas sem destruir, acabar com tudo para que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos não tenham nada para usufruir, né? É basicamente isso. Esse consumo, esse abuso predatório da natureza que as gerações têm tido, as gerações passadas que a gente continua vivenciando, né, tem gerado uma série de desequilíbrios. A gente vê isso com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, né? E se a gente não harmonizar a nossa relação de vida e de desenvolvimento econômico e social com a capacidade de regeneração dos ecossistemas, dos recursos naturais, com certeza vai chegar um momento onde vai ser insustentável a vida humana, né? Então é fundamental que haja um equilíbrio entre o homem e o meio ambiente para que a sociedade humana, inclusive, continue a existir, ao meu ver. A mineração é considerada como atividade potencialmente poluidora do meio ambiente. Observe a imagem e responda as questões.
Aqui a gente tem uma cava, né, bem profunda aqui, da atividade mineradora. Isso aqui é perigoso, gente. Se entrar água, que isso aqui pode desmoronar e vir gerar problemas. Tem vários problemas, né? Fora o impacto na paisagem, a isostasia que pode acontecer aqui pela remoção de tanto material, entre outros fatores, né? Então, cite as principais formas de poluição decorrentes da extração mineral. Remoção da vegetação, poluição, que eu já falei anteriormente, né? Contaminação do solo com mercúrio ou outro elemento tóxico da lavagem do minério, processos erosivos, né? De cavas ativadas ou desativadas, sedimento e poluição de rios, né? Pelo descarte de material, né? Sedimentação, à medida que aquele material descartado vai se sedimentando, depositando nos cursos do rio e enchendo a calha dos rios, que podem vir a alagar posteriormente. A poluição do ar, né, pela queima de produtos tóxicos, né, a mortandade de peixe em rios poluídos, né, como no caso do acidente em Brumadinho, né, os peixes ficam inviáveis para o consumo, além de morrerem, evasão de animais, poluição sonora, contaminação, e etc, etc. Né? Então os impactos são múltiplos. Faça uma análise e cite ações necessárias para a recuperação de áreas degradadas. As mineradoras, elas são obrigadas, né, quando elas vão criar o plano de exploração da mina, elas são obrigadas a criar um RIMA, né, um EIA-RIMA, com toda já a descrição de como elas vão recuperar aquela área que vai ser degradada pela mineração, né, como ela vai ser recuperada, revegetada e etc. Né? Assim, cada empresa vai, dependendo da característica do seu empreendimento, planejar a recuperação, a revegetação e a descontaminação da sua área. Então, muito obrigada. A gente termina assim o terceiro volume do PET. Provavelmente teremos outro. Até mais. Fiquem bem.